queríamos agradecer a sua participação, queríamos agradecer também ao Centro Universitário do Porto por nos ter fornecido este espaço e vamos então começar a entrevista. Como quiser, obrigado. Bem, e começamos já com uma entrada a pé juntos para cartão vermelho. O futebol português está em decadência? O futebol português em decadência, não. Eu penso que não. Agora tens que tentar precisar o que é o futebol português de que estás a falar. Se é o futebol português da formação, se é o futebol português de alta competição, se é o futebol português a nível de jogadores, se é o futebol português a nível de dirigimento desportivo, se é o futebol português a nível de adeptos, se é o futebol português a nível de estrutura financeira que o suporta. Isto é, o futebol português tem muitas ramificações, não é? Para dar uma resposta sim ou não. Se tivesse de dar uma resposta dessas assim tão em abstrato, dizia que não está em decadência. Agora, algumas coisas destas que eu disse aqui, aí sim, se calhar estão em decadência. Agora, o futebol português em geral, não. Penso que não. Então podemos perguntar já, por exemplo, começando pela formação, cada vez mais os jovens portugueses estão a partir cedo para o estrangeiro. Temos o exemplo agora do Fábio Silva, que saiu por 40 milhões, o João Félix, o Trincão, sendo que o facto de os jogadores portugueses cada vez saírem mais cedo é um sinal que procuram cada vez mais as ligas estrangeiras e cada vez menos a liga portuguesa. Há diferentes realidades, não é? Nessas saídas. Portanto, podes encontrar uma saída dessas, aí estás a falar de um nível de top, não é? De uma qualidade enorme e, portanto, esse não é um problema, não é? Aí é o reconhecimento de um talento, de uma qualidade e, portanto, quem vem buscar o Fábio Silva é o máximo, é o top do futebol inglês. Portanto, aí é uma lei do mercado, porque obedece a critérios também financeiros, mas também o reconhecimento do talento dos nossos jogadores, neste caso do Fábio Silva. E, portanto, nesse sentido, essa saída é algo natural e positivo, a todos os níveis, quer pessoalmente, quer até em termos daquilo que é o reconhecimento do nosso futebol. Outra coisa são as saídas, que isso sim que me preocupa mais, daquilo que eu chamo mais a chamada classe média dos futebolistas, não é? Porque nem todos são Fábio Silvas, nem os jogadores do Wolverhampton, nem o Jota, que agora saiu, nem o Rubem Neves, nem o Pedro Neto, nem o Podense. Há muitos que saem, e sim, por não terem um espaço aqui, a nível médio, quer por razões financeiras, quer por razões desportivas. E então vês, de facto, tu olhas para as ligas médias ou baixas, mesmo de nível de segunda, terceira linha europeias, como por exemplo Chipre, e vês muitos jogadores portugueses. Aliás, eu lembro este ano ter escrito, o Pedrinho, por exemplo, que era um dos principais jogadores do Paços de Ferreira, ter saído depois e jogar num clube da Lituânia. Portanto, eu penso que são dos melhores valores médios do nosso campeonato. Sair para ir jogar num clube da Lituânia, algo está um bocado estranho. Portanto, a nível dessa classe média, portanto, que não ganha esses ordenados faraónicos, não é? Aí é preocupante essa saída e é com isso que nos devemos preocupar. E esses sim estão a sair demasiado cedo, independentemente da idade, saem à procura de melhores condições, isso é natural, e isso já é preocupante. Mas, por exemplo, para além da competitividade e do dinheiro, muitas das vezes é focal para a saída dos jogadores, acha que há mais algum motivo que os leva a sair? Para além da competitividade e do dinheiro? Sim. Repara, tudo tem a ver com oportunidades, não é? Mas tem a ver muito... Repara, cada caso é difícil generalizar todas estas questões, não é? Porque cada uma terá uma explicação. Mas a razão financeira é a primeira, isso não tenho dúvidas. A este nível médio, que atenção que eu estou a falar, não é? Portanto, a nível de top, isso aí é uma carreira desportiva que tu fazes, portanto... E claro que se tu vês jogadores, por exemplo, irem para os países árabes ou para a China, não é por razões desportivas, é só unicamente por razões financeiras. Portanto, num ano, enfim, há poucos dias falava com um jogador que eu acho que foi dos melhores da Primeira Liga época passada, que foi o Fábio Martins, e não encontrou clube em Portugal. Não encontrou clube em Portugal ao nível dele, não é? O Braga que não queria ficar com ele, porque ele era jogador do Braga. No Porto não foi hipótese, o Benfica para ele não era a solução, o Sporting não tinha dinheiro nesta altura, e a verdade é que ele ficou perante uma situação de que queria investir desportivamente, mas sem essa alternativa, claro que foi para um lado mais financeiro, e em vez de ir jogar para um campeonato turco ou lá está, para essa classe média de Chipre, foi ganhar dinheiro para um clube
da Arábia Saudita. Portanto, todos os casos têm uma explicação. Agora, o que os leva a sair mais é a falta de oportunidades cá, a nível de correspondência desportiva financeira, porque as duas entradas, isto é como se fosse o mesmo edifício com duas entradas, não é? Pronto. E há, claro, há alguns que têm que privilegiar mais uma entrada do que outra. Quando chegas a este nível médio, é evidente que a parte financeira é muito importante. E quando olhas para Portugal e os clubes médios, de facto, médios, já estou a falar de Primeira Liga, mas Segunda Liga, com dificuldades em pagar ou com salários muito mais baixos, e depois já não é perguntar quanto pagam, é quando pagam, não é? E quando chega a um ponto em que os jogadores, claro que procuram sair, procuram melhores soluções financeiras e tentam conciliar o máximo que podem o lado desportivo. Mas primeiro está claramente uma crise financeira dos nossos clubes, que isso aí já é estrutural. Falou que cada caso é o seu caso, mas ainda agora vimos Portugal a jogar na Liga das Nações e no 11 titular o único português que tínhamos a jogar em Portugal, neste caso era o Pepe, era o único português que tínhamos a jogar em Portugal. Por que razão? Porque aí já estamos a falar de um nível bastante mais elevado, que é a seleção nacional. Mais natural ainda, repara, porque estás a falar neste momento, repara, tens um mercado aberto, não é? Repara, porque antes, sem fazer aqui muita arqueologia no passado, até 95 existia só o limite de estrangeiros, só podiam chegar 3 estrangeiros por cada clube em cada país, 3, 4, portanto variava um pouco em função do que cada país queria utilizar, por cada clube. A partir do momento que houve a Lei Bosman e a abertura de mercados e a livre circulação de pessoas e bens, a partir daí, portanto, o mercado abriu e já não é possível falar de uma equipa italiana. Há um clube italiano com uma série de jogadores de todas as nacionalidades. Isso aplica-se também à Inglaterra, como à França, à Espanha, por aí fora. E, portanto, quando chegas a um patamar de top, não é? Como eu gosto de chamar, no caso dos jogadores da seleção, que são grandes jogadores, não é? Todos eles, claro que as ofertas financeiras que têm, financeiras e desportivas do estrangeiro são fantásticas, não é? Portanto, quando tens um convite, se tu olhares, não é, para aquela seleção, tens o Nelson Semedo, por exemplo, que foi para o Barcelona agora e agora está no Wolverhampton. Vês o Rubem Dias, que agora saiu para o Manchester City. Tu olhas para toda aquela equipa, vês o Bernardo Silva no Manchester City, vês o Jota, está no Wolverhampton, agora está no Liverpool. Estás a falar de uma elite, não é? E, portanto, esses jogadores saírem, agora podes me perguntar se isso é positivo ou negativo. Para os jogadores em si, é positivo, não é? Para a seleção, acho que também é positivo, porque eles vão jogar para um nível competitivo muito alto, de exigência máxima, e que depois também vai transferir na seleção, isso vai-se notar, esse upgrade competitivo que eles têm a todos os níveis, porque em Portugal o nível competitivo é baixo, comparativamente com esses países. E, portanto, é natural que isso aconteça, e não acontece só em Portugal, não é? Também se olhar para outras seleções, que não, tirando uma Alemanha, ou uma Itália, ou a Inglaterra, ou a Espanha, mesmo a França, não é? Todos praticamente esses aí jogam nos seus países, mas a maior parte das outras seleções, quase todos, estão a jogar fora. E quando não jogam nestes 5, circulam entre eles, não é? Os chamados Big Five, onde eles circulam, não é? Portanto, no fundo, eu percebo a tua pergunta, mas hoje em dia é um bocado desolador, porque o que puxa a corda do futebol já não é, e dos jogadores, neste caso, da mudança dos jogadores, já não é a corda tanto desportiva só, mas também a corda económica. E agora, também, cruzando com a parte desportiva, abrindo-se este mercado, claro que eles podem jogar em Inglaterra e é fantástico que eles poderem jogar no campeonato inglês. Havendo a possibilidade de poderem jogar uma equipa com 11 estrangeiros, não é? Portanto, isso é fácil, quando antes que só podiam jogar 3 e era muito complicado, por isso agora é natural isto acontecer. Será por isso que, falando também na parte económica, por exemplo, temos a segunda Liga Portuguesa e, comparativamente, por exemplo, com a segunda Liga Inglesa, as pessoas que nós levamos ao estádio na segunda Liga, comparativamente às pessoas que a segunda Liga Inglesa traz ao estádio, é uma diferença muito grande. É por esse nível, por essa diferença de nível da segunda Liga Portuguesa para a segunda Liga Inglesa, por exemplo? Repara, também é, mas mais do que isso é uma questão também cultural e de mercado, não é? Nós temos, de facto,
um mercado muito mais curto, muito mais pequeno em comparação com a Liga Inglesa. Nós temos que olhar as coisas à devida proporção e com a devida dimensão. Independentemente disso, é lógico que é preocupante ter tão pouco público, não é, nesses jogos da segunda Liga, repare, até em jogos da Primeira Liga, não é? Portanto, mesmo agora quando se fala na questão da pandemia, de reduzir as pessoas nos estádios a um terço, ou um quarto, ou um quinto, quer dizer, eu acho que isso já acontecia antes, sem pandemia, na maior parte dos estádios em Portugal, tirando os grandes, não é? E o Braga, o Vitória, assim, equipas assim mais de destaque. Agora, se fores para muitos clubes, infelizmente essa realidade já existia um pouco isso. Portanto, repara, são realidades completamente diferentes. Repara, é diferente no mercado, não é? Portanto, as pessoas têm mais poder de compra e é diferente na cultura desportiva que existe em Inglaterra, por exemplo, comparando, falaste da segunda Liga Inglesa, que a paixão pelos clubes da terra, a paixão pelo futebol, as pessoas deslocarem-se, a cultura desportiva é muito superior à portuguesa e, portanto, deslocam-se muito mais. É superior no nível de espetáculo e de jogo que é apresentado, e as pessoas também deslocam mais. É muito mais bem vendida, de facto, a forma como a Liga Inglesa, a segunda Liga Inglesa é apresentada, quer dizer, é espetacular, aquilo é empolgante a todos os níveis. Depois toda a atmosfera que se envolve em torno, não é um negócio, mas todo aquilo que é o mundo do futebol ali é bem vendido, é bem emoldurado, é cativante, é sedutor, tu tens vontade de ir lá, apetece estar ali, mesmo que seja um jogo, um Sheffield contra um Brentford, uma coisa qualquer, tens vontade de estar ali a ver aquilo, todo o ambiente, toda a atmosfera, tudo aquilo que envolve a relação entre os jogadores, entre o público, fora do estádio, nos cafés, nas relotes, quando se vêem os programas de jogo, as pessoas, as famílias inteiras, tudo isto convida-te a ir. Repara, descrevi-te aqui um cenário que tu não encontras em Portugal, não é? Eu não quero dizer nomes nem locais, não é? Não quero particularizar nem ferir suscetibilidades, mas nós não temos cultura desportiva a este nível, não é? Gostamos dos clubes e às vezes até digo que mais de gostar do nosso clube, gostamos de não gostar do adversário, não é? E portanto é uma diferença enorme de realidade. Eu acho que são mundos tão diferentes a todos os níveis que leva que depois em Portugal tenhas às vezes este deserto nesses cenários, com respeito para as pessoas que fazem esforços enormes, não é, para manterem os clubes de pé, em comparação com uma realidade inglesa, que de facto também falaste logo naquela que é o top, não é, a nível europeu, não é? Para mim, ir lá é fantástico, ali logo levas ali um banho de... Se a tua emoção pelo futebol aqui está afetada, tu chegas lá e de repente aquilo é como te dessem uma injeção e tu estás logo outra vez, já estás bem, já me passou tudo. E aquilo é cativante, a todos os níveis, é espetacular a todos os níveis. Pegando aí no ponto de não gostar do adversário, acha que, e pegando também nos programas desportivos, acha que muitas das vezes os comentadores centram-se pelos clubismos e deixam a imparcialidade um pouco de parte? Estou aí, eu penso que queres falar de um tipo de programas ou linhas editoriais de que comentadores colocam, ou profissionais da comunicação, colocam chamados adeptos dentro de um programa a falar sobre futebol ou sobre a paixão que eles têm pelo seu clube ou representando isso, não é? São realidades completamente diferentes, não são comentadores, são pessoas que são convidadas para ir falar sobre alguma coisa, não é? Se amanhã for convidado para ir para um programa, sei lá, sobre biologia ou sobre economia, eu posso discutir aquilo no plano do cidadão que paga impostos e que está revoltado por pagar impostos. Agora não consigo discutir depois, não aparecer o Ministro da Economia, não consigo discutir com ele as razões de porque é que apresenta este plano financeiro para o país e porque nós pagamos impostos e porque o Orçamento de Estado é assim. Portanto, não consigo discutir com ele assim. Agora, se estiver numa mesa de café, porque aquilo é quase uma mesa de café, com mais 4 amigos, enfim, nós os 4 discutimos todos porque isto é uma vergonha, porque é que pagamos estes impostos, o outro não paga, olha ali, olha para o novo banco, olha para aquilo. E aquilo é quase a mesma coisa, só que aplicado ao futebol. Portanto, eles pensam que podem falar de futebol e como se conhecessem a fundo o jogo, o futebol, os intérpretes, tudo o que é o fenómeno, tudo o que é o futebol, não é? E, portanto, leva a isso,
a um tipo de discurso que ultrapassa os limites do razoável naquilo que é aí o promover o produto de futebol e aquilo que é o entendimento de saber do que estão a falar. Não é? Aquilo é tudo muito fraco em termos de conteúdo. Não é? É a mesma coisa, lá está, que eu estar a debater porque pago muitos impostos. Não faz sentido aquilo, porque uma coisa é ter uma discussão, aquela discussão na mesa do café, outra coisa é fazer daquilo um programa de televisão. Eu não vou fazer da minha conversa com os meus amigos num café a discutir porque é que nós pagamos muitos impostos um programa de televisão de especialidade sobre economia. Achávamos que estávamos todos malucos. Não é? Portanto, chegava lá o Ministro da Economia e explicava, não, desculpa lá, isto é assim, 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 assim. É a mesma coisa quando esses senhores estão a falar nesses programas, de repente aparecia lá um treinador qualquer, ou um comentador que soubesse futebol, não, desculpa lá, mas o futebol é assim, 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 portanto, ok. Portanto, e já não têm bases para discutir o jogo, porque o jogo não é um objeto misterioso, ou se virem uma bola até se assustam, não é? Portanto, eles discutem outra coisa, não é? Que é uma coisa irracional, não é? Que está num plano completamente fora do que é o jogo em si. Não sei se agora está melhor, se está pior, mas é um fenómeno, eu não dizia que é exclusivamente português, mas para o nível e para a dimensão que tem, eu acho que não vejo em mais lado nenhum do mundo, e olha que eu vejo as coisas pelo mundo inteiro, a nível de televisão, e não vejo nada como aqui, em lado nenhum, nem na América Latina, nem... Falo na América Latina porque são as paixões mais exacerbadas, não é? Não vejo em lado nenhum, como vejo aqui em Portugal. Nunca vi outro sítio que dissesse tão mal do futebol como em Portugal se diz todos os dias nos programas de televisão, agora menos, felizmente alguns acabaram, e pior, não é só as pessoas que lá estão, é por serem patrocinadas e convidadas para as direções e suportadas para as administrações dessas televisões que acham que aquilo é um produto que vale a pena. E sendo que cada vez mais são estes programas desportivos que falam sobre desporto, não é? Tentam, pelo Não menos, sei como é que não me peças para adjetivar, porque senão sai uma coisa pouco editável. que aumentou o ruído do futebol e que Sim. cada vez mais, por causa destes programas, temos adeptos mais focados naquilo que é o ruído e naquilo que é a arbitragem e fatores que se calhar não são tanto focados no futebolista puro. Claro que ajuda, claro que é um alimento, não é? É um catalisador. Agora, também não quero diabolizar isso ou dizer que isso é a causa de todos os males, não, também não é isso. Agora, que é um reflexo da sociedade em que vivemos e da falta de cultura desportiva. Há pouco falava na diferença entre um estádio português e um estádio inglês, e esse reflexo desses programas desportivos sentem-se à volta de um estádio, sente-se isso. O adepto com menos cultura desportiva, claro que é mais facilmente influenciado e cativado por esses programas, ou por aquilo que se diz nesses programas, e depois repete-o aos gritos nos estádios ou em torno dos estádios. E, portanto, aí sim, esse ruído torna-se ensurdecedor para quem gosta do jogo, quem está por paixão, por emoção, sente o futebol desde sempre como algo que nos desperta o melhor cá em nós em relação àquilo que são as emoções que nós temos, do medo, da coragem, da alegria, da tristeza, tudo isto. O futebol é lindo por causa disso, não é? Por conseguirmos ali em 90 minutos concentrar aquilo que vivemos na vida toda. Eu digo isso muitas vezes, é fantástico. Claro, se tens ao lado uma pessoa que tem exatamente uma ideia contrária a essa, repare, eu estou ali num jogo de futebol como estou na vida, preparado para sentir alegria, para ter tristeza, para ter coragem, para ter medo, para ter dor, para ter tudo, está lá tudo em 90 minutos. Como na vida, nós também está lá tudo em 90 minutos, mas também na vida nós encontramos pessoas que não prestam, que são pessoas que são más, que são pessoas que não têm valores, que não têm princípios e que subvertem tudo isto. E enquanto estás na vida desta forma, há pessoas que estão na vida com maldade, com nuvens cinzentas sempre em cima deles, de má fé, com inveja, com tudo isso que é mentira, que é calúnia. E, portanto, ali no futebol, como nesse microcosmos de vida, eles representam isso. Um adepto de futebol que é e que nota-se nos seus olhos como vive o futebol, prefere um futebol mais puro ou um futebol com vídeo-árbitros? Não, claramente o mais puro. Isso aí,
sempre, mas isso não é de agora, eu sempre, e podes pesquisar, agora é fácil pesquisar tudo, embora apareçam mais as coisas rapidamente, as coisas piores aparecem logo, piores ou não, as coisas que inventam, não é? Mas também tranquilo, do que aquelas que ia dizer, mas podes procurar que eu sempre, nunca fui a favor da introdução dos meios tecnológicos no futebol. Falando ainda da arbitragem, especificamente no Campeonato Português, acha que os adeptos deixaram de sentir aquilo que é feito no campo e passaram mais a acreditar na arbitragem, a chatearem-se com a arbitragem? O que é que acham? Repara uma coisa, o árbitro é uma parte integrante do jogo. Também não há problema nenhum em existir polémicas de arbitragem e discutir-se casos de arbitragem. Também não há problema nenhum. Agora, o que eu acho que há problema é acabar o jogo, e o jogo é esse caso apenas de arbitragem. Estás a perceber? Porque, sinceramente, aquilo que mais me chateava quando estava a comentar os jogos do Campeonato Português é que comentava um jogo, estava ali a falar durante 90 minutos ou mais, não é? Daquilo que é o jogo, os jogadores, as táticas das equipas, as estratégias dos treinadores, como é que tudo se vai decorrer, como é que está a decorrer, a reação, e de repente acontece um caso de jogo, pronto. Naquela altura tu falas naquilo, ok, quando passou, o jogo continua, pronto. O jogo acaba e começas a ouvir as pessoas a falar, a todos os níveis, quer a nível de televisões, quer a nível dos treinadores no final do jogo, quer a nível de análises de rádio, de comentadores, quer a nível para as redes sociais, que seja o que for, mas os adeptos, como tu referes, e de facto, em vez de se falar sobre a estratégia das equipas, a tática das equipas, só se vai falar sobre esse caso do jogo, sobre o penalti, sobre fora de jogo, seja o que for, não é? E, quer dizer, aí é que é a subversão total daquilo que deve ser essa tal aprendizagem, conhecimento e análise do jogo. Portanto, e isso que me deixava frustrado na maior parte das vezes, mas afinal de contas agora acabou o jogo e estão aqui a chatear-me a cabeça se é falta ou dentro, se tocou, se não tocou, porque eu disse que talvez sim. A minha opinião, se pensar ao contrário, ótimo, perfeito, não passa nada. Eu gostava que as pessoas me viessem discutir comigo. Luís, não, mas eu acho que o Pizzi devia ter jogado mais aberto na direita, em vez de estar a jogar no meio, como tu estás a dizer, não sei o quê, ou que o Sérgio Conceição devia pôr mais o Otávio a jogar a 10 e não numa ala. Isso é que são discussões bonitas. Ora, ninguém veio falar comigo sobre isso. Não vem. Não, vem a mexer a cabeça por causa do fora de jogo, é porque só disse que tocou, que não tocou, ok, se calhar não tocou, pronto, e depois, o que é que eu posso fazer? Agora, discutir a essência do jogo, não, mas porquê? Eu acho que as pessoas não gostam muito do futebol, do jogo, estás a perceber? Lá está, eu volto à tua pergunta sempre, quando falaste na cultura desportiva, comparar a Inglaterra com Portugal. Quer dizer, claro que em Inglaterra também há polémicas, mas as coisas não são feitas, a polémica não é o jogo, estás a perceber? Aquele caso não vai ser o jogo vai ser o resto todo à volta. E em Portugal faz-se de um caso o jogo todo e esquece. Né? Então, agora viste um pouco aquilo que foi o Porto Sporting, né? O Sporting em Porto, tu estás a discutir um lance, quando o jogo foi tão bonito e tão rico, para discutir a estratégia do como é que o Sporting entrou, como é que o Porto reagiu e deu a volta, como é que depois o Porto nessa parte não conseguiu afirmar-se no jogo e o Sporting até conseguiu ser mais agressivo, como é que porque o Sérgio Conceição disse daquilo do Filipe Anderson quando entrou, e porque é que o Sporting então e o Palhinha jogou bem, porque é que o Porto agora sem o Danilo assim, isso é que é bonito discutir. Não, são bom discutir se é penalti, se toca, se não toca, eu posso achar que sim, posso achar que não, pronto, o Arte achou que sim, depois foi a ver, não, pronto, ok, acabou. Agora, prolongas isto durante uma semana e esqueces-te que é um jogo ou uma bola, e isso é que me deixava mais frustrado no comentário aos jogos, era essa falta de reconhecimento em relação ao que é o jogo. E isso foi determinante para o Luís deixar de comentar os jogos? Foi, nesta altura foi, sinceramente foi, porque isso é tudo aquilo que eu não quero, estás a perceber? Acho que não quero isso para a minha vida, nesta altura. Se calhar, enfim, fim de 10 campeonatos seguidos, fazendo 50 tal clássicos, Benfica Sporting seguidos, mais todas as semanas jogos do Benfica, Porto, Sporting, por aí fora, chegas a um ponto em que tu percebes que já não é uma questão de gestão de carreira, é uma questão de gestão de vida, entendes? E quase saúde mental, mais do que outra coisa. Repara, chegas a um ponto em que percebes que tem que haver aqui uma gestão também em relação àquilo que é aquilo que tu queres, porque... Deixa de ser um pouco futebol. Repara, eu quando sinto que a minha paixão, as minhas emoções estão a ser afetadas, tenho que reagir. Não posso continuar um ano, mais outro ano, em sentir que já não estou a fazer aquilo com a mesma emoção. Já não estou a sentir quando acordo aquela vontade, agora vou comentar, agora vou para ali, não. Acordava,
agora tenho que ir para... Estás a perceber? E vou tomar banho ali durante meia hora com água quente para até voltar a acordar. Tens que ser melhor, tens que ser bom a fazer, mesmo que já não gostes daquilo que estás a fazer, tens que fazer bem, não é? Sentes um ponto em que já não... isto não está a bater certo, não é? Vais a caminho do estádio e em vez de quantas vezes eu ia a caminho do estádio e ia na rádio, ouvi sempre já, saber o que se passa das equipas, não sei o quê. Agora não, eu quero ir para o estádio, quero ouvir música, não mais nada, estás a perceber? Chegava lá, queria me isolar, pôr só os fones, depois para começar a falar, porque sabia que tudo aquilo que estava à volta me ia influenciar. Influenciar no sentido não do que eu ia dizer, mas ia influenciar a minha paixão, ia tirar a minha paixão, sentir aquele ódio, tudo que está em torno agora do futebol, iria afetar-me. Portanto, eu isolava-me. Portanto, o último ano foi assim, isolava-me assim, dentro do que é possível, eu não ficava enfiado numa casota, no carro, né? Saía normal, mas tentava evitar muitas conversas, ia para o meu sítio, ficava ali e no fim saía, entrava no carro e bem, acabou, desligava, vinha a ouvir música, ou vinha a ouvir um podcast com uma entrevista qualquer disparatada de Rui Unas, ou os cromos do Nuno Marco, ou, quer dizer, ia ouvir música e acabava, eu não queria mais ouvir. E chegava à casa, sei lá, ver um concurso idiota na TVI, isso não pode ser, estás a perceber? Porque não, quando eu consumia futebol 24 horas por dia, não é? Respirava, não é? Era pequeno almoço, lanche, jantar, e de repente, não quero. Portanto, senti que a minha paixão, a minha emoção estava a ser afetada e por isso achei que nesta altura não queria isto para a minha vida. E achei que era melhor parar a este nível, continuo a fazer outras coisas, não é? A nível de futebol internacional, competições europeias, seleções, programas, tudo. Agora o jogo em si, nesta altura, não sinto essa... É quase um hospício a céu aberto nesta altura. Desculpa, eu não vos quero com isto. De repente vocês saem daqui em depressão. Não, repara, se calhar isto é ao fim de muitos anos, as coisas também vão deixando marcas e há feridas, há cicatrizes, não é? E há coisas que nós sentimos que é uma altura de gestão de carreira, de gestão de vida também. Portanto, é natural nós decidirmos, nesta altura quero fazer mais isto do que aquilo. São pessoas profissionais também, não é? Como, repara, como eu estava continuar no programa, mas eu estava na RTP, por exemplo, e tive convite da Sport TV, naquela altura sentia atração para ir comentar jogos. Agora, aqui 10 anos da RTP, agora vai ali para fazer jogos e tal, vai fazer o Benfica Porto, não sei o que, pronto, foi um desafio novo. Agora acho que estou numa fase diferente da minha carreira, estás a perceber? Agora eu giro a minha carreira de uma forma emocional também, não é só pela razão, pela frieza, porque nada me diz na vida que uma decisão tomada de uma forma fria vai ser melhor do que uma decisão tomada de uma forma emocional. Nada me diz isso, antes pelo contrário, por experiência de vida. E por isso esta minha decisão é emocional. Nesta altura para a minha carreira quero outras coisas e, portanto, decidi parar. É compreensível. E acho que todos nós vemos realmente o futebol, pelo menos o português, que tem sido afetado por muitas coisas. E o Luís, estando por dentro, percebe mais que nós E vive Claro, isso aí... Pegando também naquilo que está a acontecer no futebol português, há pouco tempo tivemos a polémica do Primeiro-Ministro António Costa com o Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Acha que cada vez mais o futebol também é um jogo de interesses e não tanto uma paixão? Ora, eu acho que o jogo de interesses, quando estás a falar de interesses que estão fora do futebol, que entram para dentro do futebol, é isso que estás a falar, não é? E que usam o futebol de uma forma ou de outra. Eu acho que isso sempre existiu, sabes? Sempre existiu, de uma forma ou de outra, o futebol sempre foi uma coisa muito, muito atrativa para os poderes, não é? Para os políticos, porque o futebol dá uma visibilidade enorme, não é? Há muitos casos agora nem tanto, mas no passado havia imenso a promiscuidade entre as câmaras e os clubes, não é? Em relação, porque a Câmara, os presidentes de Câmara, claramente que viam no clube um meio de popularidade e de promoção enorme do que eles seriam na comunidade. E depois também, é evidente que para outro tipo de negócios que giram sempre em torno de onde há dinheiro, não é? Construção civil, terrenos, outras coisas, muita coisa, não é? O futebol é um meio onde há muito dinheiro a mover-se, não é? E que durante muitos, muitos anos não foi bem fiscalizado. Agora está a ser melhor fiscalizado e por isso vemos muitos clubes históricos
a terem muitas dificuldades. Portanto, esses interesses sempre existiram, sempre. Com pessoas de uma determinada área, com outra área, mas sempre fez parte daquilo que é a atração pelo futebol. Há muita gente que se aproximou do futebol sem gostar de futebol, porque via ali, de facto, uma alavanca para outros negócios, para outros lugares, para outras posições, para onde está o dinheiro. E aproximaram-se do futebol e meteram-se no futebol. E fizeram muito mal ao futebol com isso. Outras não, vieram com boas intenções e foram pessoas ótimas para o futebol e para os clubes em muitas cidades, por isso que eu não gosto de generalizar. Mas neste momento, é lógico que cada vez mais, sobretudo agora, em Portugal isso ainda não acontece muito, mas lá fora acontece que é, em Inglaterra, por exemplo, ou em Espanha e tal, os clubes já serem propriedade de capitais estrangeiros ou de pessoas que pouco têm a ver com o clube, não é? Quer dizer, um exemplo, o Inter, na época passada o António Conte queria se demitir na parte final, mas era muito difícil demitir-se porque ele falava com o presidente 1 ou 2 vezes por ano, que o presidente vive na China e o presidente até nem é bem quem comprou o clube, é o filho de quem comprou o clube, que tem 31 anos ou 32 anos e que é presidente do Inter. Portanto, que aquilo é como fosse um brinquedo, quase para eles. E, portanto, nesta altura, tu olhas para o Paris Saint-Germain, como são oligarquias, às vezes, de ditaduras árabes, não é? Vês, ou então oligarcas de leste, não é? Quer dizer, tudo isto entra por interesse, não é? Alguns podem ter paixão pelo futebol e quererem investir no futebol, também pode existir, mas a maior parte, como é lógico, vê aqui um foco de interesses notável no futebol. Portanto, passei para o microcosmos do futebol português, para aquilo que é o grande mundo, não é, do futebol financeiro de Inglaterra. Uma pessoa que vê e analisa tanto futebol há tanto tempo, alguma vez pensou em investir numa carreira, por exemplo, como treinador? Não, sinceramente não, nunca, porque fazem-me várias vezes essa pergunta, porque é natural as pessoas pensarem isso, porque me veem tanto a falar do jogo, da tática, que isso fosse minha vontade ou que fosse frustração não fazer isso. Eu se tenho frustrações é a nível de jornalismo, e sim, posso ser um jornalista frustrado por não fazer muitas coisas que quero em função do meio em que vivemos e das linhas editoriais que temos, mas isso é outra conversa. A nível do treinador não, porque por uma razão muito simples. Eu gosto muito do jogo, gosto muito de analisar o jogo, gosto muito de falar com os intervenientes, com os treinadores, mas não tenho nenhuma atração pelo treino. E o treinador é o treino. Não é só estar durante 90 minutos a dizer se calhar trocava isto ou fazia isto. E pelo treino eu nunca tive essa atração. Eu posso estar a ver o jogo, como acontece muitas vezes, com um treinador ao lado e estar a dizer acho que a solução se calhar íamos por aqui, fazíamos isto, se calhar tentávamos isto, não achas? Não sei o quê, que é boa ideia, mas como é que eu treino isto? Isso agora já não sei. Porque para jogar de uma determinada maneira é preciso treinar para jogar dessa determinada maneira. E essa atração pelo treino eu nunca tive, não é? Podia entrar no futebol de outras formas, mas como treinador nunca tive essa atração. Perguntava se tivesse que descrever o futebol numa palavra, que palavra é que escolher? Digo neste momento. Me diz? Naquilo que foi o futebol há um tempo, mas neste momento, qual é que é a palavra que diria para o futebol? Eu não me deixo dominar pelos momentos. Quer dizer, se calhar deixo. Não sei. Não, mas aqui não resisti a essa tentação. Não, é simples. Sempre emoção. E a emoção no sentido, em todos os sentidos. Aquilo que te dizia, é mundo, é vida, é esse microcosmos que nós sentimos ao longo da nossa vida, está ali em 90 minutos. Esse lado emocional. Nós às vezes dizemos aquela coisa, quando cometemos um erro, deixem-me levar pelas emoções, não é? Nunca ninguém diz, deixem-me levar pela razão, não sei o quê. Nunca digo. Eu ficava muito pior se me tivesse deixado lá, e fiquei, pensando muitas vezes no passado, coisas que fiz muito racionalmente, pensadas, e que não foram de acordo com aquilo que eu quis, depois no futuro. Essas sim são aquelas que se calhar fica mais arrependido e com a pedra no sapato. Aquelas que tu precisas emocionalmente. Ok, foste atrás das tuas emoções, não correu bem,
é vida, siga, não é? Haverá outras oportunidades, haverá outras, o sol vai voltar a nascer, certeza absoluta. Portanto, eu acho que esse lado emocional é o lado fundamental para sentir as coisas. Não concebo nada que não parte de um lado emocional. E por isso também me torna muito mais vulnerável, não é, em relação a tudo isto. Porque outra pessoa, na posição onde eu estava tão confortável, não iria ter dilemas existenciais ou emocionais ou de vida para decidir fazer uma coisa ou outra. Não iria. Enfim, iria ser frio, pragmático. Estou aqui a fazer isto, estou nesta posição, ganho bem, para que é que eu agora vou mudar, não é? Não. Eu vou mudar porque não me sinto bem. Porque, independentemente disso, não me sinto bem. Acha que essa emoção e esse amor é o que distingue este tipo de futebol? Eu gosto mais que as outras pessoas falem às outras pessoas de mim do que eu falar de mim próprio. Embora gosto que falem de mim as pessoas que me conhecem, não é as pessoas que fazem uma imagem daquilo que uma pessoa pode ser, embora todos nós, quando és uma figura pública, é lógico que toda a gente vai fazer uma imagem de uma pessoa que quase sempre não digo, mas é mesmo quase sempre não corresponde à realidade. Não é que se construa uma personagem, não é? Mas é evidente que tu tens que ter alguma proteção, algum filtro, não é? Em relação àquilo que és na tua profissão. E neste caso, na profissão de exposição pública. Eu, sinceramente, durante quase sempre, nunca quis criar filtros, não é? Repara, sempre quis fazer as coisas em estado puro, não é? Exato. E com isso, pagar um preço alto. Mas também quando ganhas, ou quando te correm bem as coisas, sentes uma satisfação enorme. Agora, se esta é a forma mais simples ou mais fácil de viver, não é. Claro que não, é a mais difícil e se calhar é aquela que te pode aproximar ao mesmo tempo, tanto mais da felicidade como do sofrimento. As duas coisas estão muito próximas, é uma linha muito, muito ténue, porque o meio onde tu vives é muito agressivo e muito hostil, este meio da comunicação, sinceramente. Pelo que não adianta pensar muito, não é? Adianta sim sentir muito. Eu digo sempre que nunca quis ser nada, não é? Sempre quis fazer coisas. Portanto, nunca tive ambições de ter cargos de direção, não quis. Portanto, quero é fazer coisas, estás a perceber? Agora, isso é que não pode sentir, mais do que ser treinador, frustrado, jornalisticamente, no nosso meio de comunicação, frustrado. Porque eu podia pensar, nesta altura da minha carreira, já podia estar a fazer um programa de autor, ou fazer isto, ou fazer aquilo, não sei o que mais. E tento não pensar muito nisso, porque não estou a fazer. E porque se me pusesse a pensar, eu pensava como estou a fazer, ou ficava triste, ou ficava deprimido, ou ficava ressabiado, ou ficava revoltado, e portanto o melhor é não pensar, e começas a perceber que, mas isto não é uma coisa pessoal, não é? Isto de facto, o que eles querem é isto, que não faço eu nem os outros, aquilo que está a ser feito são coisas completamente diferentes, portanto isto não é nada contra mim, é assim que as coisas funcionam. Portanto, os meios de comunicação querem outro tipo de produtos, não querem este produto emocional, não, querem outra coisa. E, portanto, isto não é nada contra ti, Luís, isto é uma coisa que é assim. E, portanto, tentas não pensar nisso. E tens de procurar outros meios, outras vias alternativas, para te sentires feliz e satisfeito contigo próprio. Porque, repara, eu não quero com isso tirar-vos esse lado de sempre, não quero desistir nunca dos nossos sonhos, mesmo sabendo que são sonhos impossíveis. Esses são os melhores ainda, porque assim sim vão-nos fazer lutar durante a vida toda. Mas a verdade é que tu chegas a determinado momento que tu vês que afinal, sei lá, se me pode dar um defeito em relação a mim, em relação à carreira, eu acreditei na meritocracia até muito tarde, não é? Achava que as coisas iriam ser feitas naturalmente em função daquilo que eu estava a fazer. Mas tu percebes que o jogo não é esse, não é? E tinhas que ser muito mais, se calhar, talvez frio, racional, eu ia dizer cínico e falso, mas não queria dizer isso, porque pode parecer demasiado forte, mas a verdade é que são as palavras mais certas. E, portanto, quando tu percebes um encontro mais duro que é com a realidade, tu aí tens que ser forte, aí não é o teu hipótese, tens que ser forte. E tens que te refugiar naquilo que tu és, nas tuas emoções, nas tuas paixões, no teu estilo, na tua identidade, que é isso que tu tens que criar desde o início.
É sempre o que eu digo a vocês, jornalistas, quando estão a começar a tirar os cursos, criem uma identidade, criem um estilo. Não é um boneco, não é uma personagem, mas algo que vos diferencie, que seja vosso. Porque quando chegar o ponto de colocarem tudo em causa, vocês vão ter sempre o refúgio de voltar para aquilo que vocês são. E isso ninguém vos tira, é o vosso estilo. As pessoas podem gostar mais ou menos de mim. Podem eu estar mais, num dia posso, ou numa altura posso estar mais em cima, o Luís agora está no top, agora já está a cair, todas as carreiras, não é? Mas há uma coisa que tens sempre o refúgio, é o teu estilo. Esse ninguém te tira, sabe, mas identificam-te. Está lá, é uma música que não, que é inconfundível, até a voz é inconfundível, mas essa não construí, essa nasceu comigo, não posso fazer nada, é para o bem e para o mal. E, portanto, é isso, estás a perceber. Desvia-me um bocado da tua pergunta, mas acho que isto era importante dizer. Damos como terminada a entrevista. Muito obrigada. Não, obrigado eu pelo convite, é um prazer. Para nós é um grande prazer recebê-lo na televisão e é um magro de futebol. Calma, Sem dúvida. o Harry Potter, não? Diga, O Harry Potter do futebol, não sou. podemos só depois tirar uma foto? Claro, vá, foto, mas quiseres.